Pastor, posso ficar lá embaixo? Você segue. Fica à vontade. Boa noite, igreja, graça e a paz. Amém. Gente, primeiramente quero agradecer pelo carinho da igreja e pelos parabéns. Eu estava cantando parabéns ali, eu perguntei para a Thaís, para quem que é esse parabéns? Ela falou, acho que é para você. Eu falei, é. Aí quando o Miguel bugou, eu falei, eu buguei também. Boa noite, graça e paz. É muito bom ser igreja com você. Eu quero agradecer a igreja ao carinho. E cada irmão também que no dia de ontem pôde mandar uma mensagem de carinho, mandar uma mensagem ali de bênção, desejando toda a sorte de bênção sobre a minha vida. Eu quero agradecer aqui diante dos irmãos de toda a igreja, o carinho de cada um que pôde aí no dia de ontem mandar uma mensagem, lembrar da gente, mandar as felicitações. Muito obrigado, gente. E isso faz o nosso dia ser mais feliz, com certeza, porque é bom ser lembrado. Quem é que não gosta de ser lembrado, né? Quem não gosta, a gente não gosta de ser ignorado, mas de ser lembrado a gente gosta, não é verdade? Quem é que gosta de ser lembrado aqui? Levanta a mão. Olha aí que benção, né? Mas é bom, quero agradecer de todo o coração. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra. Eu quero falar, cujo tema dessa palavra é uma paz suficiente. Você pode repetir isso comigo? Uma paz suficiente. Quero convidar você a se colocar em pé, pegar a tua Bíblia, você que trouxe, você que está com o seu smartphone, levante o mais alto que você puder, levante a tua Bíblia o mais alto que você puder. Antes de nós lermos, eu quero pedir que você repita algumas palavras comigo. Repita comigo você, por favor, que pode, que quer e que assim se sentir à vontade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Ainda em pé como você está, vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o verso 7 até o verso 9. Filipenses capítulo 4, do verso 7 ao verso 9. Quem não trouxe Bíblia, está sendo projetado aí também no slide. Filipenses 4, do 7 ao 9. Quem achou, diga glória a Deus. E diz assim as Sagradas Escrituras: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o vosso pensar. Verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. A igreja pode se assentar. Tome seu assento, pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Eu quero compartilhar sobre uma paz. Pode voltar no título para nós, pode deixar lá no título, por gentileza. Eu quero falar sobre uma paz suficiente, porque nós estamos saindo de um tempo de pandemia. E não sei se você tem essa sensação e essa impressão, mas essa é a sensação e a impressão que eu tenho. Que a pandemia, ela acabou, ela passou, o vírus ainda existe, a gente ainda precisa ter cuidado, a gente ainda precisa se proteger dele, se vacinar, etc e tal. Mas a impressão e a sensação que eu tenho é que alguns profissionais têm comparado essa pandemia no nível de desgaste e de morte a um nível de uma guerra mundial. E alguns falam que foi até para mais do que uma morte, a quantidade de morte de uma guerra mundial. Mas a minha sensação e a minha impressão é que nós temos vivido surtos coletivos, pânico coletivo, ansiedade coletiva, porque tudo que nós não fomos criados para vivermos quarentena, nós não fomos criados para viver uma quarentena que durou 2 anos praticamente. E nós temos visto tanta atrocidade, tanto genocídio,
Nós temos visto tanta morte, tanto assassinato, tanta violência, tanto roubo, e foi só liberar algumas coisas, e essas coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida: estupros, violência, assaltos, morte, assassinato, latrocínio, homicídio, tanta coisa ruim. A gente liga a televisão e só vê morte, liga a televisão e só vê desastre, e recentemente o mais chocante foi a questão das escolas, das pessoas que entram nas escolas, sejam públicas ou privadas ou particulares, e acabam ali então assassinando crianças. E descobriram que existe até um site por aí rodando, com pessoas incentivando esse tipo de violência nas escolas, para ver quem mata mais. E o que o mundo está gritando silenciosamente? O mundo está gritando por paz. O que as pessoas estão gritando silenciosamente? Nós queremos paz. Nós queremos paz. Nós queremos paz na escola, nós queremos paz no bairro, queremos paz na família. E sem contar também o lance político que teve também recentemente, que famílias ficaram divididas por causa de política e etc. Mas o que todo mundo está querendo de fato e de verdade é o que, igreja? Viver em paz. Esse é o grito silencioso que está no olhar das pessoas à nossa volta. Esse é o grito silencioso que está no nosso vizinho, do apartamento, do bairro, do condomínio. Esse é o grito silencioso das pessoas no ônibus, no metrô. Nós queremos viver em paz, nós queremos paz. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós andamos sem perceber, ansiosos, preocupados, com dificuldade para dormir, outros com dificuldade para acordar, porque talvez nos falta um entendimento maior da suficiência de Deus. Às vezes até pensamos que Deus é suficiente para mim, Deus é suficiente para você, Deus é suficiente para nós. Porém, ao olharmos as circunstâncias à nossa volta, e ao olharmos para os problemas que as pessoas passam, até que a gente passa, o que você passa na sua vida, nesta vida, o nosso humor acaba mudando. Quanta gente desanimada, quanta gente abatida, quanta gente que está desistindo de tudo, inclusive da igreja, e até de Jesus, porque é tanta coisa ruim, e a pandemia agravou isso. A pandemia agravou isso, e muitas vezes passamos a ficar ansiosos, preocupados, e às vezes até desesperados. Por quê? Por causa das coisas desse mundo, por causa de tudo que está acontecendo. E aí a nossa paz vai sendo minada, a nossa paz vai sendo roubada, a nossa paz vai sendo diminuída, a nossa paz vai sendo esquecida, a nossa paz vai sendo deixada de lado. Sabe, irmãos, quero fazer uma pergunta para você aqui essa noite. O que é que tem roubado a sua paz? O que é que tem roubado a sua paz? Talvez um boleto tenha roubado a sua paz. Talvez um familiar, seu esposo, seu cônjuge, sua esposa, seu filho tenha roubado a sua paz. Eu não sei o que tem roubado a sua paz, mas você sabe o que tem roubado a sua paz. Eu não sei o que tem roubado a sua paz. Não sei o que tem roubado a sua paz dentro da sua mente, dentro do seu coração. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu quero te perguntar essa noite, o que é que tem roubado a sua paz? Pense nisso, porque muitas vezes, igreja, muitas vezes e com muita facilidade nós permitimos que Satanás roube a nossa paz. E nós não podemos deixar, eu e você não podemos deixar que Satanás nos roube a nossa paz. Carinhosamente me ajuda a pregar essa noite. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não deixe Satanás roubar a tua paz. Pastor, mas às vezes não é Satanás que rouba a minha paz, é meu filho, é minha esposa, é meu esposo. Tira a minha paz. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela nos garante muitas coisas, amém? Mas uma das coisas que a palavra de Deus nos garante é que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E por sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, isso traz para nós um pleno acesso à paz. Por sermos, eu e você, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, isso nos traz acesso à paz. O Dinho pregou essa manhã
que o acesso está liberado, o acesso está aberto, está tudo feito, está tudo consumado. O que a gente precisa fazer é acessar. Então, se está faltando paz na nossa vida, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos acessar essa paz, como direito que Jesus Cristo nos deu como filhos que agora têm acesso ao Pai, acesso à paz que o Pai tem para nós. E a Bíblia diz que as aflições dessa vida não se comparam com a glória que em nós, diga em mim, há de ser revelada. Ou seja, meu irmão, minha irmã, as aflições, as lutas, as dificuldades não se comparam com a glória de Deus que já está dentro de você. Só que muitas vezes ainda, Paulo, essa glória não foi revelada para a gente. Pastor, onde é que está isso? Romanos 8,18. Às vezes nós não vivemos em paz porque essa paz não foi revelada para nós ainda. Porque a gente não acessou essa paz ainda. Porque talvez, meu irmão, minha irmã, a gente está colocando a paz em outros lugares, em outras coisas. Jesus mesmo prometeu para mim e para você, Jesus mesmo nos prometeu, e não só prometeu, como nos advertiu lá em Mateus capítulo 6, verso 25, a não andarmos ansiosos e preocupados com a nossa vida, pois Deus tem cuidado das aves do céu. Nós temos visto aí as aves caindo do nosso lado, à nossa volta. Você tem passarinho, está chovendo um passarinho aí do seu lado, lá na sua casa, está chovendo um passarinho morrendo de fome? Alguém tem visto isso? Eu sei que na internet eu vi lá um negócio no médico que um monte de passarinho estava voando e caiu, era um vídeo, mas não sei se é verdade ou se é fake aquele vídeo. Mas eu nunca vi passarinho voando do meu lado ou perto de mim, caindo de fome, porque a Bíblia diz que Deus tem sustentado cada um deles. E o próprio Jesus falou assim: olhai para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. Se Deus tem cuidado das aves do céu, se Deus tem cuidado dos lírios do campo, e nem Salomão com toda a sua riqueza se veste como um lírio, como o nosso Deus, como o nosso Pai, como o nosso Abba, não cuidará de nós. Deus é um Deus que tem cuidado de você, meu irmão. Deus é um Deus que tem cuidado de você, minha irmã. Deus é um Deus que te ama. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Será que você crê nessa verdade, que Deus te ama? Meu irmão, minha irmã, o que Jesus está dizendo lá em Mateus 6,25 é que Ele é suficiente para nós, para que a gente não ande ansiosos, para que nós não andemos preocupados com a nossa vida. Jesus, Ele é suficiente para que eu e você possamos ter paz. Jesus é suficiente para que eu e você possamos ter paz. Gabriel, deixa no slide da pergunta para mim, o que tem roubado a nossa paz? O próximo slide, por favor, isso, deixa ele aí. Então, igreja, nós lemos um texto, e eu quero entrar nele agora. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso de uma forma muito clara e muito objetiva, e nós lemos uma carta do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, e ele escreveu duas coisas que nós lemos, que são importantes nessa carta que ele escreveu para a igreja de Filipos e escreve para nós hoje. A primeira coisa que ele escreveu, que eu quero comentar conosco, no versículo que nós lemos, e aí você pode passar também, Gabriel, por favor. A primeira coisa é que a paz de Deus excede o nosso entendimento. Você pode repetir isso comigo? A paz de Deus, ela excede a minha inteligência, o meu intelecto, o meu entendimento. Ou seja, a paz de Deus é algo que nós não conseguimos descrever. E nós cantamos no hino aqui: ó que paz Jesus me dá, paz que eu nunca senti, e cada vez por causa dessa paz eu sou mais feliz. A paz de Deus a gente não consegue explicar. A paz de Deus não foi feita para a gente explicar, teorizar. A paz de Deus foi feita para quê, igreja? Para nós vivermos. Para nós vivermos. Sabe, irmão, irmã, qual que é o meu entendimento e qual que é o seu entendimento sobre paz? O que a gente entende sobre a paz que excede todo entendimento? Será que dá para entender essa paz que excede todo entendimento? Algumas pessoas têm colocado a sua paz, como eu disse, a sua confiança em terceiros.
Tem pessoas que colocam a sua paz e a sua confiança na segurança de equipamentos de segurança, em equipes de segurança privada, em equipes de segurança particular ou pública. É claro que tudo isso ajuda, é bom a gente ter um cuidado, é bom a gente ter equipamento de segurança, alarme, cerca elétrica, câmera. Tudo isso ajuda a evitarmos de sermos roubados, de sermos saqueados e de tantos problemas. Tudo isso é importante, ajuda, mas isso não tem poder de gerar paz interior, porque o que é que tem acontecido geralmente? A gente transforma a nossa casa numa cadeia, com toda a segurança, com equipe de segurança particular, com jogo de câmera, com alarme, e parece que ao invés de a gente se sentir livre, a gente está, na verdade, o quê? Preso. Parece que quem cometeu algum erro, alguma atrocidade, fomos nós. Então tudo isso que eu falei é bom, amém? Ajuda, mas não gera em mim e em você uma paz interior. Sabe, meu irmão, e não gera também, minha irmã, nenhuma paz de espírito. Câmera não gera paz de espírito, alarme não gera paz de espírito. Pode dar uma falsa sensação, ou até uma breve sensação de segurança, mas não vai mudar nada dentro da gente. Não vai mudar nada dentro de você. Pode trazer até um desencargo de consciência, mas não vai mudar nada de você. Uma vez eu vi estou lembrando aqui, eu vi um stand-up comedy do Murilo Gun, e aí ele falou um negócio que me marcou. Ele falou assim: você já parou para perceber por que a gente dá 2 voltas na chave da porta de casa? Aí eu fiquei prestando atenção no que ele estava falando. Da onde que vai sair? O que vai sair isso aí? Ele falou: o ladrão não está preocupado se tem 1 volta, se tem 2 voltas. Se ele quer entrar, ele vai roubar do mesmo jeito, com 1 ou 2 voltas, né? Por que tem que ter 2 voltas? Por que não inventaram 3, 4, 5, né? Ou uma só mais comprida, que trava tudo, né? Mas quando um ladrão quer fazer, ele vai com a intenção para fazer e faz. Com 1 volta, 2 voltas. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? É assim que funciona. Por isso, igreja, que Jesus sabia disso. Jesus sabia que a paz que Ele dá não é a paz que o mundo oferece. Jesus sabia, e Ele afirmou categoricamente que a paz dele é diferente, e a segurança dele é diferente da que o mundo oferece. Jesus sabia que mais para frente do tempo dele haveria alarmes, haveria câmeras, haveria equipes de segurança que poderiam ser destruídos, manipulados, enganados, mas a paz que Jesus nos deixou, a paz que Jesus tem para a igreja, a paz que Jesus Cristo tem para você, meu irmão, minha irmã, a paz que Deus tem para cada um de nós, tira de nós todo o terror interno, tira de nós todo o medo interno. A paz que o Senhor tem para nós mexe com o nosso interior, ou seja, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente, cuidando de nós e do nosso interior. Porque o mundo pode estar caindo aqui fora, como os discípulos no barco, Claudete, tempestade comendo solto, e Jesus aqui, ó: mestre, vamos morrer, mestre, acorda, mestre. Mestre, a tempestade, o barco vai virar. Está acontecendo. Homens de pouca fé. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu irmão, minha irmã, Jesus disse isso, eu quero repetir: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos, está dado, igreja. Deixo, Fernanda, a minha paz, e a minha paz eu vos dou, está dado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: já foi dado, irmão. Ele não disse que em 2023 Ele ia dar paz para nós, depois da pandemia. Ele não disse isso, Emerson. Ele disse antes da pandemia, há mais de 2000 anos antes da pandemia. Ele falou o quê? Eu sei que vocês vão passar muita dificuldade. Para tanto e para tal, Gilson, eu vou te dar uma paz. E não é a paz que o mundo oferece, é a paz que eu dou. Isso não é uma promessa, isso é uma realidade. Isso não vai acontecer, isso já... Quantos creem nisso, pelo amor de Deus?
Cadê o povo que dá glória a Deus? Está aqui? Cadê o povo que diz eu tomo posse? Deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. E depois disso é a afirmação mais linda ainda: não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Quem tem a paz do Senhor não tem um coração conturbado. Quem tem a paz do Senhor não vive aterrorizado. Irmão, irmã, tem gente que tem medo da pandemia até hoje, que não consegue sair de casa. Porque não entendeu a paz que Jesus dá. Eu não estou falando aqui para você ser desatento, não praticar a higiene, ser aí uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Mas as coisas estão voltando ao normal já tem um tempo, a igreja já voltou já tem um tempo, e tem pessoas ainda atemorizadas. E pessoas assim, eu não estou julgando, eu estou trazendo clareza. Estão atemorizadas porque ainda não entenderam a paz que Jesus dá. Aliás, a paz que Jesus já deu. Muitas vezes, igreja, nós somos surpreendidos. Muitas vezes isso acontece comigo também. Muitas vezes nós somos surpreendidos com pensamentos de derrota, pensamentos de preocupação. É assim ou não é? Às vezes é pensamento que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue dar conta. Rick Warren já havia dito que pensamentos são como passarinhos. Eles ficam voando sobre a nossa cabeça. E a gente não consegue impedir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça. Mas a gente consegue impedir de ele pousar na nossa cabeça e de ele fazer ninho na nossa cabeça. Nós somos bombardeados com pensamentos ruins o tempo todo. E é inevitável deixar de pensar, a gente pensa o tempo todo. Mas nós podemos e devemos sim, igreja, escolher o que deve ocupar a nossa mente. E no verso de número 8 que nós lemos, Paulo falou: olha, é mais ou menos isso que Paulo falou na versão do pastor Israel. Olha, eu sei que pensamento ruim vem o tempo todo e não tem como evitar isso. Mas você tem como fazer o seguinte: pense no que é verdadeiro, pense no que é respeitável, pense no que é justo, pense no que é puro, pense no que é amável, pense no que é de boa fama, pense se estiver alguma virtude ou se houver algo louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está falando o seguinte: olha, para esvaziar a gaveta de meia suja, a gente tem que começar a colocar meia limpa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, meu irmão, minha irmã, eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu estou ficando apaixonado por um homem que já morreu. Me perdoe dizer isso, mas é verdade. Eu estou amando um tal de Carl Gustav Jung. Esse cara é um psicólogo analista. E ele escreveu uma coisa, e o que é interessante é que o pai dele era pastor, o tio dele era pastor, e ele também era crente. É que ele não diz isso. Mas ele disse num livro dele chamado O Homem e seus Símbolos, num capítulo chamado A Função do Pensamento, ele disse um negócio fantástico. Ele escreveu assim, ó: pensamentos podem ser poluentes. Existem pensamentos que poluem. Pensamentos que são influenciados por emoções negativas poluem o nosso intelecto. Pensamentos poluentes são pensamentos influenciados por emoções negativas, como medo, como raiva, como ansiedade. E ele fala que esses tipos de pensamento, a gente ficar remoendo, pode envenenar o nosso intelecto. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você não conhece ninguém assim, só lá no Japão acontece isso, mas tem gente que só reclama o dia inteiro. Toda hora, o tempo inteiro. Tem gente que a gente não consegue nem mais ficar do lado porque só reclama. Eu sei que só acontece isso no Japão, amém? Eu sei que você não conhece ninguém assim. Que é até difícil de ficar do lado. Porque é só coisa negativa. É só pensamento poluente. E isso a pessoa faz e ela não percebe porque ela já entrou no automático. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A pessoa não percebe, Rose, já entrou no
Automático. A gente pode falar de tanta coisa, sim ou não? A gente pode falar do sol, do clima, que hora está frio demais, hora está calor demais. Mas a pessoa, ela fica, é o meu calo, meu calo dói. Meu calo dói. Ah, mas você viu que tem fulano que tem um calo maior que você? Ah, mas igual o meu não é. O meu é maior. O meu calo ou não me calo? Eis a questão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? Meu irmão, minha irmã, Jung afirma que nós devemos aprender a identificar esses tipos de pensamento poluentes, lidar com esses pensamentos, para desenvolver uma mente sadia, uma mente mais clara e uma mente mais saudável. Nós temos muitas pessoas com problemas mentais, ansiedade, depressão, medo, pânico, porque começaram com pensamentos poluentes. Mas Paulo está dizendo para mim e para você essa noite: coloque na tua mente o que é verdadeiro e não mentiroso, respeitável e não indesejável, justo e não injusto, puro, amável, de boa fama, com virtude, algo louvável. Isso ocupe o teu pensamento, senão o teu pensamento vai corromper a tua mente, e vai corromper o teu comportamento, e vai corromper a sua sanidade, e você não vai viver em paz. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Igreja, em nome de Jesus. A Débora estava lendo um texto, até deixei aberto aqui na Bíblia aqui. Ela estava lendo Tito. Olha o que Paulo escreve para Tito. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, e foi na hora que ela falou para a gente ler Tito, e eu estava com um versículo grifado aqui, Tito capítulo 1, verso 15. Olha que Paulo escreve para Tito: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. 1 Tito capítulo 1, verso 15, Paulo está falando assim, que os impuros têm a mente e a consciência corrompida. O que é corrompido dos impuros, igreja? A mente e a consciência. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes aquilo que tem minado a nossa paz são os nossos próprios pensamentos. Às vezes o que tem minado a nossa paz é a forma como a gente pensa. E às vezes a gente aumenta o problema porque a gente pensa que ele é maior do que ele é. Quantos conhecem a história dos espias? Foram 12 homens espiar a terra. Só 2 falaram o seguinte: não, dá pra gente ir. Os outros 10 falaram: é impossível a gente ir. Os gafanhotos lá são grandes. Os inimigos lá são gigantes. E a nossa mente tende a aumentar o problema. Já aconteceu isso com você? De você aumentar o problema mais do que ele é. Aí a gente criou um jargão: não existe problema maior do que Deus. Seus problemas não são maiores do que o nosso Deus. Só que a gente usa esse jargão, mas não acredita muito não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você pode repetir comigo? Pensamentos de paz trazem uma vida de paz. Diga: crença correta, comportamento correto. A Débora estava falando isso, que ela estava tentando mudar o comportamento na força do braço dela. Mas se você quer mudar algum comportamento seu, você precisa primeiro mudar o que você crê. Paulo disse isso, é a renovação da nossa mente. Os pensamentos que nós temos sobre nós. Meu irmão, minha irmã, pergunte para você mesmo como é que Deus te vê. Como é que Deus te enxerga. E pergunte a si mesmo como você se enxerga em Deus. Talvez você não tenha... Porque assim, presta atenção, o mundo tem ditado para nós qual é a nossa identidade. Você pode ser o que você quiser. Legal, bacana.
Mas o que Deus quer que eu seja? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você sabe o que Deus quer que você seja? Ah, mas a vida é minha. Opa, pera lá. Então você está na religião errada. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Então você está na religião errada. Porque uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, já não é mais sua. Vai para o budismo, para o shintoísmo. Acho que nem no islamismo a sua vida vai ser sua. Acho que nem lá. Vai ser de Allah. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, estava me sentindo sozinho aqui hoje. Vocês estão muito calados. Mas irmãos, o que Deus diz que eu sou? Por último, não menos importante, Paulo escreve algo fantástico no verso 9. Pode mudar para nós, Arthur, por gentileza. O Deus de paz está conosco. Repita comigo, o Deus de paz está comigo. Diga de novo, o Deus de paz está comigo. Fala a pessoa que está do seu lado aí, o Deus de paz está com você, meu irmão. Está com você, minha irmã. Quem crê, diga amém. Paulo então lá no verso 8 diz que quando a gente substitui esses pensamentos que a gente tem ruins, a gente substitui a nossa forma de pensar. No verso 9 ele afirma que o Deus de paz estará conosco. No verso 7, ele diz que a paz de Deus vai exceder os nossos entendimentos, os nossos pensamentos. E quando essa paz de Deus nos tomar, o Deus da paz estará conosco. Meu irmão, minha irmã, em Gênesis capítulo 14, não precisa abrir, mas lá a partir do verso 18 ao 20, a Bíblia vai contando do encontro de Abraão com Melquisedeque. E a palavra diz que o Melquisedeque era rei de Salém. Abraão então entrega para Melquisedeque dízimo e tudo o que ele tinha, o dízimo de tudo que ele tinha, e ele ceia ali com Melquisedeque pela primeira vez. É a primeira vez que é mencionada uma ceia na Bíblia, em Gênesis. Então o autor de Hebreus, lá no capítulo 7 de Hebreus, não precisa abrir, ele conclui que Abraão ceou com o próprio Deus, que saiu ao encontro de Abraão. Porque a palavra Melquisedeque significa rei de Salém, ou seja, rei de paz. Meu irmão, minha irmã, Deus é o rei da paz, e por isso ele garantiu ao seu filho Jesus Cristo o título de príncipe da paz. Deus é o rei da paz e Jesus Cristo é o príncipe da paz. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, todo aquele e aquela que é filho e filha de Deus, também recebe essa herança de paz. Nós temos acesso à paz que excede todo entendimento, nós temos acesso à paz que excede toda inteligência, nós temos acesso à paz que excede todo pensamento humano, porque o Rei da Paz está conosco, e o Príncipe da Paz habita em mim, habita em você, e habita em cada um que crê. A paz deixa de ser um conceito. Eu lembro quando eu era adolescente, mais ou menos da idade da Júlia ali, tinha uma campanha: sou da paz, se você anda armado não te quero mais. Quantos lembram disso aí? Fui lá no fundo do baú agora, né? Túnel do tempo. Tinha até a pombinha com a mão assim, ó. Presta atenção, eu sou da época que já se falava sobre paz, tinha marcha da paz, e etc, etc. E sei que muitos aqui também viveram isso já também. Mas presta bem atenção, a paz deixa para nós cristãos de ser um conceito. A paz deixa de ser um sonho. A paz deixa de ser uma expectativa futura. A paz se torna uma pessoa e passa a habitar dentro de cada um de nós. Você tem noção disso? Que dentro de você, Samuel, você carrega o príncipe da paz. Meu irmão, minha irmã, você tem noção disso? Patrícia, você tem noção disso? Que dentro de você, você carrega o príncipe da paz. E às vezes a gente não faz nada com isso.
Porque às vezes a gente nem entende isso. A paz deixou de ser um sonho, Emerson. Deixou de ser uma expectativa futura e se tornou uma pessoa. Quando Jesus estava falando, Claudete, deixa a minha paz vos dou, ele está falando, eu estou me dando para você. Filipe, olha que Deus disse, eu estou me dando para você. Não se atemorize. Não se turbe o teu coração. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a gente passa por dificuldades, lutas, não podemos ignorar isso. Passamos por aflições, passamos por angústias, ansiedades e tantas coisas. Mas não podemos perder a nossa paz. Não podemos perdê-la de vista e nem de dentro de nós. A nossa paz não está no equipamento de segurança ou numa equipe de segurança. A nossa paz nos dá segurança interior. E a nossa paz tem nome: Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Para a gente fechar aqui e concluir, eu quero falar de uma ilustração que me chamou muita atenção, para resumir mais ou menos o que a gente está falando. Essa ilustração eu achei muito bacana, eu quero compartilhar com vocês. Existia um rei que ele ofereceu um prêmio aos artistas do reino dele, para que pintassem o melhor quadro que representasse a paz. Então muitos artistas do reino tentaram, mas o rei olhou todos os quadros e gostou de apenas 2 quadros. E ele teve que escolher entre esses 2 quadros, entre ambos. Um dos quadros tinha na sua pintura, imagine comigo, um lago bem sereno que refletia o céu, parecia que era o espelho do sol, era um lago sereno, tranquilo, perfeito, com altas montanhas pacíficas à sua volta. Em cima desse lago um céu azul, nuvens brancas como algodão. E todos que viram esse quadro acharam que esse quadro era um quadro perfeito para retratar a paz. Mas o segundo quadro, o outro quadro, tinha montanhas também, mas eram montanhas escarpadas, montanhas calvas, montanhas feias. Havia um céu ameaçador que chovia violentamente, com raios, relâmpagos, e na encosta da montanha caía também uma cachoeira espumante. E essa imagem não parecia nada pacífica desse quadro, mas foi essa imagem, quando o rei olhou, que ele viu no lado da cachoeira um pequeno arbusto crescendo numa fenda de uma rocha, feita pelo pintor. E dentro desse arbusto, uma mãe pássaro havia feito o seu ninho lá com seus filhotes tranquilamente. Lá no meio da turbulência da água feroz, da tempestade, do vento, se instalara a mãe pássaro e seu ninho em perfeita paz. No meio de tudo que não estava em paz. Qual a pintura que você acha que ganhou o prêmio? O rei escolheu a segunda. E sabe por que ele escolheu a segunda? O rei explicou que paz não significa estar num lugar onde não há barulho, onde não há problema, ou onde não há trabalho duro. Paz significa estar no meio de tudo isso e ainda estar calmo em seu interior, estar calmo no seu coração e na sua mente. Esse é o significado real da paz. Para quem não sabe, a palavra shalom, na qual os judeus ortodoxos se saúdam um ao outro, shalom. Um dos significados dessa palavra paz significa paz em meio à guerra. E se não fosse paz em meio à guerra, eles parariam de dizer isso, porque o que mais tem no Estado de Israel é o quê? O que mais tem lá no Estado de Israel, na Palestina? Conflito, guerra. Se shalom não fosse isso, eles parariam de dizer, com certeza. E às vezes a gente cumprimenta rotineiramente, paz do Senhor, irmão, que é a mesma paz que significa shalom, eirene. Só que a gente não se dá conta que paz é essa. Porque o mesmo Jesus que manda os ventos se calarem, a tempestade parar, é o mesmo que tranquiliza o nosso coração.
O mesmo Jesus que manda os ventos se aquietarem, a tempestade parar, é o mesmo Jesus que aquieta os nossos pensamentos. O mesmo Jesus que está vendo, meu irmão, minha irmã, as dificuldades à sua volta, é o mesmo que está querendo aquietar o teu coração e a tua mente e os teus pensamentos. Não só a ilustração que nós falamos agora no final, mas o shalom de Deus também, o shalom de Jesus Cristo, é essa paz em meio à guerra. Os discípulos estavam todos desnorteados, perdemos o mestre morreu. Ele poderia chegar fazendo uma chegada espetacular, se fosse algum de nós, né? Gente, cheguei! Uhul! Ele chegou e só disse: paz seja convosco. Paz seja com você, meu irmão. Paz seja com você, minha irmã. Se coloque em pé, vamos orar.